Pai, nós oramos e nos colocamos diante do Senhor, diante do seu poderio, do seu senhorio, da sua graça, da sua misericórdia. Pedimos que o Senhor cesse em nossos corações todas as vozes, todas as distrações, tudo aquilo que tem nos roubado, Senhor, não somente aqui, mas afora, quando nós saímos aqui. Que o Senhor venha cessar, Pai, todas essas vozes. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos que o Teu Santo Espírito penetre o mais íntimo do coração dos meus irmãos nessa noite, Senhor. E que o Senhor abra os nossos corações em vulnerabilidade, para que o Senhor venha nos mostrar aquilo que precisa ser mostrado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, uma das coisas que eu dou uma dica para você, não somente porque eu estou ministrando, mas sempre quando a gente abre o culto, fala aqui, o nosso coração ele precisa estar aberto para receber do Senhor. Eu tenho uma teoria, porque eu acho que é só minha, porque eu nunca vi ninguém falar. Hoje você está disponível aqui, amém? Você está aqui. Mas muitas vezes a tua cabeça, os teus pensamentos, o teu coração está distante. E eu creio que não existe um cristão que esteja disponível e não consegue ser acessível. Então que nessa noite, mais do que disponível nessa noite, que você esteja acessível, ouvindo as palavras do nosso Senhor Jesus. Assim como o Senhor já tem ministrado em nosso coração, você está sendo edificado com o Sermão do Monte? Amém? Glória a Deus. E eu quero, assim como eu falei, nós estamos fundamentando, nós estamos sendo alicerçados na palavra de Jesus. E um discípulo de Jesus, assim como foi ministrado, a diferença do discípulo com a multidão. Que nessa noite você tem um coração de discípulo. Na palavra hebraica, talmidim para os pequenos discípulos, onde eles, que nessa noite você tem esse mesmo sentimento de um talmidim, era o nome dos meninos, que eles seguiam o mestre, tão próximo, tão perto do mestre deles, que no final do dia eles estavam todos empoeirados, porque eles estavam caminhando com o mestre e a sandália dele ficava jogando poeira nele. Que nessa noite você saia sujo de poeira, amém? Tamo junto ou vai sair limpinho? Amém? Então, abra o seu coração para o Senhor ministrar no seu coração, amém? E já esteja nesse espírito de que o Senhor ele pode te tocar assim como Ele tem tocado. E, sabe, irmão, muitas vezes, assim como o Adri ministrou, nós chegamos na igreja e nós, claro que tem que ter uma liturgia, tem que ter uma organização, mas aqui nós prezamos e sempre vamos prezar pelo Espírito Santo, pelo Senhor agindo, o Senhor ministrando, o Senhor fluindo conforme Ele quer. Amém? Então nunca fale, qual que é agora a outra parte? Agora é oferta, tem um que ora, tem mais uma música, não tem. Mas que você deixe o Senhor fluir. Não espera a oração final. Obrigado. Não espere a oração final para você já ser tocado. Que você já comece a falar, Senhor, eu quero ser tocado nessa noite. Eu quero ser transformado. Em nome de Jesus. Amém? Então, como eu falei já, a gente vai começar no capítulo 6. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Irmãos, o pastor Davi já tem ministrado esses dias. Olha, acho que até o final do ano a gente não vai mais colocar versículo no telão aí, porque a gente vai usar a nossa Bíblia, amém? A gente sabe que é bonito, é legal, às vezes quando tem muitos textos também fica mais fácil para nós lermos. Mas nós precisamos ter o hábito de nós, sabe? Saber até o peso, se colocar um livro na nossa mão, nós sabemos que é a nossa Bíblia. Amém? Está com a sua Bíblia? Levanta ela rapidinho assim, vamos ver quem trouxe a Bíblia. Amém. Glória a Deus. Você é crente, né? Aleluia. Só abrir minha Bíblia aqui. Mateus 6. Amém? Mateus 6. Lembrando que Jesus ele é o nosso modelo perfeito. Por isso que o Sermão do Monte, ele precisa ser visto, revisto. Nunca a gente vai saber por completo. Então nós precisamos, as ministrações estão sendo lançadas no YouTube, você assista lá também. E uma coisa que eu creio, pelo menos eu vou começar a fazer novamente, é começar a trazer um bloquinho de nota e uma caneta. Sabe, tem coisas que a gente vai se perdendo no nosso dia a dia
E nós vamos achando que a nossa cabeça ela vai armazenar, mas a hora que nós saímos da porta, a gente já esqueceu tudo. Que você tenha esse hábito também, porque eu vou começar. E peço que você traga o papel e a caneta, porque a gente sabe que o celular distrai. Tenho certeza que não tem alguém que fala, o celular não me distrai. Mas que você tenha esse hábito também, amém? Diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês, que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe recompensará. Amém? Esse é um capítulo onde fala sobre a esmola, e uma palavra similar também é as práticas da justiça, ajuda ao necessitado. Amém? Quero que você não tenha uma visão de que é aquela pouquinha de moeda que você dá para um pedinte, mas que são as nossas práticas de justiça, que são muito mais do que nós abençoarmos, embora também faça parte de nós ajudarmos as pessoas necessitadas. Amém? E o nosso Senhor, Ele está preocupado do começo ao fim, com as nossas motivações. Nós lemos que o Senhor, Ele nos mostra que nós não devemos ser como os hipócritas. E é interessante que eu peço que você esteja com o coração muito aberto, porque muitas vezes nós achamos que nós, muitas vezes, não somos hipócritas, nós não somos fariseus. Nós achamos que o fariseu é só aquele que tem a roupinha, é aquele que passa no The Show, você fala, miserável homem. Mas muitas vezes a gente é aquele homem. Amém? Até nós falávamos no GP, até o pessoal ficou meio escandalizado, né? Eu falei, mas e tudo isso que a gente faz, será que a gente não é um pouco religioso? Será que a gente não é religioso? E nessa noite nós vamos entender que muitas vezes nós temos agido com religiosidade. Nós temos sido hipócritas diante do Senhor. Por isso, abre seu coração e deixe o Senhor ministrar. A palavra hipócrita ela é muito pesada, eu sei, mas esteja com o coração aberto. Deixa eu pegar novamente a palavra para nós ir discorrendo e falando sobre esse texto, amém? Então, o Senhor é a preocupação dele, do começo ao fim, desde o início do Sermão do Monte, ele fala sobre a preocupação com o nosso coração, sobre as nossas motivações. Sabe, irmão, uma coisa que nós precisamos aprender de uma vez por todas, porque nós nos acostumamos com ir e vir à igreja, nós nos acostumamos a ter já uma programação, uma liturgia da nossa vida, e glória a Deus por isso, mas muitas vezes nós fazemos no automático. Sabe, uma coisa que nós precisamos cravar no nosso coração e entender que não adianta nada fazer o certo com a motivação errada. Vou repetir mais uma vez. Não adianta nada você fazer o certo com a motivação errada. Vou usar um exemplo para ficar mais fácil. Do que adianta alguém ser atropelado em cima da faixa e morrer? Me diga. Ele estava certo? Mas o que aconteceu? Morreu. Aí a pessoa vai falar, o que aconteceu lá com o irmão lá? Ah, morreu. O que aconteceu? Na faixa. O carro atropelou. Que miséria, né, irmão? Por isso nós precisamos entender que parece uma analogia boba, mas é assim, às vezes nós, por ter o nosso direito, estarmos certos na faixa, nós não temos a preocupação de olhar para o lado. O carro estava errado? Estava. Mas era seu dever estar atento. Era seu dever, por mais que a faixa ela te dê essa legalidade, esse direito de você atravessar. Mas você precisa estar atento. Não adianta fazer o certo com a motivação errada. E aqui o Senhor ele começa a mostrar 2 pontos, onde os fariseus eles faziam para serem vistos. Eles faziam para mostrar que eles eram bons. Mas eles faziam. Eles davam esmolas, eles ajudavam o necessitado. Porém, o problema deles era a motivação. Então, eu já te digo que eu e você devemos também ajudar e contribuir com os irmãos.
Amém? Outra coisa que o Senhor tem falado e tem ministrado a respeito disso é que nós temos levado a glória para nós. Sabe? Os fariseus, eles olhavam, eles faziam, mas todo o intuito deles era serem vistos, era olhar que eram homens piedosos, homens que seguiam uma religião. Por isso que eu falo que muitas vezes nós, acostumados com uma rotina, nós não sondamos o nosso coração. E nós não sabemos o que, de fato, tem passado pelo nosso coração. Por isso que a preocupação de Jesus no Sermão do Monte é com as motivações do nosso coração. Porque o Senhor coloca, assim como nós aprendemos sobre as bem-aventuranças, aprendemos a respeito da lei, que o Senhor não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir. E Ele veio não somente para cumprir, Ele veio para aumentar o nível. Sabe? Muitas vezes nós vivemos sobre a lei. Nós vivemos sobre aquilo que nós temos uma vida moralmente legal. O famoso senhor cara legal. Nós temos uma vida, eu não tenho feito muitas coisas. Sabe, quando eu estava lendo esse sermão, eu lembrei do jovem rico, que ele chega correndo para Jesus e ele fala, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e já dá no meio dele e fala, olha, bom é só um e é o Pai que está no céu. E aí ele fala para ele seguir os mandamentos, e ele fala, não, tudo isso eu tenho seguido. E você sabe que quando o Senhor ele entra no mais íntimo do coração dele, isso abala. E que nessa noite você possa ser como o jovem rico, mas que o Senhor venha mostrar e que você venha responder. Que você não venha ficar triste, mas que você venha ficar alegre para o Senhor mostrar o que está oculto muitas vezes aí. Amém? Está feliz ainda? Está com a cara fechada já. O que aconteceu? Ficou refletindo sobre a faixa? Amém. O segundo ponto é uma falsa modéstia do anonimato. Sabe, muitas vezes a gente pode estar ajudando o necessitado, nós podemos estar ajudando as pessoas, e a gente até tenta que a nossa mão não veja o que está fazendo. Mas dentro da gente fica, tá vendo? Viu que está dando vinho na igreja? Eu sou bom. Tá vendo? Sou um homem piedoso. Eu sou um homem legal. Ah, se minha mulher soubesse. Nem vou falar para ela. E aí a gente vai se alimentando de uma falsa modéstia do anonimato. Então são duas linhas muito finas e muito estreitas, não é? Entre o não fazer e entre o fazer com a motivação errada. Por isso que o errado não é você fazer, mas é sobre aonde está teu coração quando você está fazendo isso. Sabe? Isso reflete para nós aqui na igreja. Qual que é a motivação do teu coração nessa noite? Sabe, nós temos aprendido e temos ensinado que o nosso único desejo precisa ser conhecer Jesus. Conhecê-lo e conhecê-lo e conhecê-lo. Porque quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós deixamos de olhar para nós mesmos. E eu vou te mostrar que eu e você somos pessoas muito vaidosas. Que tem nossa vida por preciosa. Amém? Por isso que, quando nós fazemos, nós queremos a glória para nós. Assim como os fariseus, eles queriam ser notados, serem vistos, que as pessoas olhassem, não, esses são brabo. Fazem, ajudam. E a gente vai ver que os caras, eles seguiam à risca o protocolo, a vida religiosa, os princípios religiosos. Esses são um dos princípios religiosos que nós temos que fazer. Às vezes você olha, que nem eu te falei, e você fala, não, é só no Antigo Testamento. É só o pessoal que fazia lá. Não. Nós devemos ajudar o nosso próximo. E nós precisamos dar a glória devida ao Senhor. Porque nós temos olhado e achado que nós somos bons. Achado que aquele ato generoso, aquele ato de piedade, de se portar com o próximo, já estou faceiro, estou feliz. Sabe, em João 12:43 diz, porque buscaram a glória dos homens e não a glória de Deus. Nós precisamos sondar nosso coração.
porque se está na Bíblia, é porque acontece muitas vezes o nosso coração, ele deseja ser reconhecido. É ou não é? Só faz assim, sim é sim e assim é não. Amém? Nós temos essa necessidade de ser reconhecido, de ser aprovado, e que as pessoas no final nos falem: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Aquilo que você fez, meu Deus. Que nessa noite você pare de idolatrar pessoas também. Amém? Nosso coração ele precisa estar desprendido. Por isso que o Senhor nos mostra as nossas motivações, aquilo que impera em nosso coração. Por isso que pense por um minuto. Vamos fazer um paralelo bem rapidinho. Imagine uma folha em branco e tivesse um risco no meio, e de um lado nós colocássemos para a glória de Deus e do outro para minha própria glória, para a glória de mim mesmo. E na semana, assim como a Manu falou, você escrevesse tudo que você faz. Pode fechar seus olhos para ficar mais, para você pensar o que você tem feito, o seu trabalho, o amanhã, o acordar. Reflete a glória de Deus ou reflete a sua glória? O que você tem buscado? Quais são as suas motivações diárias? E talvez no final de semana, pode abrir seu olho, mas continue fazendo essa reflexão em casa e todos os dias. Talvez no final de semana, quando você fosse fazer a conferência, talvez, porque comigo deu. Talvez eu tenha colocado glória para mim mesmo. Talvez aquilo que eu tenho executado, eu olho o meu trabalho, nossa, eu sou bom em fazer isso. Olha o meu produto, quão bom é. Eu que criei, eu que fiz. As pessoas estão vindo porque é um produto maravilhoso, fui eu que fiz. Olha a minha dedicação, olha, eu chego antes, saio tarde. Mas a gente não consegue ter um coração que consegue reverter a glória ao Senhor. Por isso que desde cedo na minha caminhada de fé eu aprendi. Até quando eu ia fazer um elogio para uma pessoa, vamos usar o exemplo do pastor Davi, no final do culto falava: glória a Deus pela sua vida. Que palavra abençoada. Muitas vezes nós chegamos, que homem de Deus, que palavra abençoada. Embora seja sua parte, seja das suas motivações, não que altere a pessoa que está recebendo esse elogio, mas que você venha glorificar a Deus através da vida das pessoas. É a forma de você não idolatrar, mas de você abençoar e de você ter uma estima. Amém? Então, no final do culto, que você venha fazer esse paralelo, fazer o que eu tenho feito reverte glória a Deus ou reverte uma glória para mim mesmo. Eu sei, é uma coisa muito difícil. Sabe, irmão, e você vai ler muito, você vai ouvir muitas ministrações sobre o Sermão do Monte. E é um caminhar, é um processo. Nós sermos aprovados, nós sermos, até nós alcançarmos a estatura do varão perfeito. É de fé em fé, de glória em glória, eu sei. Mas que nessa noite você já tenha uma convicção de onde você está. Talvez você chegou até aqui nessa noite achando que você é um homem, uma mulher bom, que as suas motivações são boas, mas talvez no nosso mais íntimo do nosso coração tem vaidades ocultas. E por isso não seja como um fariseu, como um hipócrita. Não queira atenção, não queira ser aplaudido por eles. Amém? Outra coisa, irmãos, nós passamos por um momento muito difícil no Rio Grande do Sul, nas enchentes, e nós vimos muitas pessoas, ajudando, uma corrente muito massa, muito abençoada. Nossa igreja também recebeu donativos, doações. E eu te falo, e eu te pergunto, nessa noite, qual que foi a tua motivação quando você ofertou? Foi de fato estar ajudando, de estar com o coração, com compaixão dos irmãos que estavam passando por um momento muito delicado, trágico? Ou você, acabei vendo uma notícia, no tempo que estava passando,
onde pessoas estavam dando, né, peças íntimas usadas, estavam doando vestido de noiva. E aí eu te pergunto, qual que era a motivação? Era limpar o guarda-roupa? Era se desfazer daquilo que estava sobrando? Por isso que todos os dias nós precisamos analisar o nosso coração. Quais são as nossas verdadeiras intenções? Porque o Senhor está mostrando para os seus discípulos que existe um modelo perfeito, que é Ele mesmo, o próprio Cristo. Mas Ele mostra que a religião, ela, às vezes pelo muito fazer, pelo muito estar, nós caímos no comodismo e no automático. E uma vida perigosíssima é nós vivermos no automático. Pense agora rapidinho. Quantas vezes você foi da sua casa ao trabalho e você chegou no trabalho e você fala, meu Deus, eu já estou aqui? Eu passei por aquele semáforo? Eu passei por aquele posto? Quem? Nossa, poucas pessoas. Vocês são bem conscientes até chegar na... Vocês nem sabem como chegaram lá. Glória a Deus, vocês estão bons. Que pessoas boas. Eu falo isso porque muitas vezes nós estamos tão no automático que até o nosso roteiro de trabalho, ele é automático, a gente nem sabe. E um dos piores, e uma tragédia nas nossas vidas, é nós não vivermos no tempo presente. Ou nós estamos vivendo no passado, gerando ansiedades e depressões, ou nós estamos tão também ansiosos e depressivos com o futuro, e nós nunca estamos de corpo presente, nós estamos vivendo o presente. Sabe, irmão, hoje eu fui com a Manu e a Liz no parquinho, e a gente foi logo após o almoço, e estava sentado na grama com a Manu, e revezava um ir brincar com ela e correr, e chegou um pai com um menino lá, e eu olhando o menino, fui com a Liz até o final do trilho, voltei, e o menino estava lá com uma madeira batendo num barranco que tinha lá, bem coisa de não criança. E aí eu perguntei para o Manu, onde que está o pai dele? Que eu tinha visto ele passar. Ele falou, tá lá naquele banco lá. E eu olho para ele, o que ele estava fazendo? Eu nem vou falar, mas você vai me falar. Estava no celular. Ele estava vivendo o tempo presente? Irmão, uma coisa que mais me entristeceu, de verdade, é quando eu olhei para aquele menino, ele ficava olhando toda hora para o pai dele. Toda hora para o pai dele. Isso mexe comigo. E o pai toda hora está olhando para você. E você está no celular. Você está distraído. Você tem buscado a glória para você mesmo. Sabe, irmão, não vamos deixar passar essa oportunidade que nós temos. Se você tem uma família, seja inteiro. Seja presente. Se você tem um filho, pelo amor de Deus. Se você tem dificuldade com o parquinho, irmão, eu sou fera. Eu e a Manu somos fera nisso. Muitas coisas a gente é ruim pra caramba. Mas nisso a gente é bom. Se você precisar de uma ajuda, falar qual parquinho que é bom, pode nos procurar no final. De verdade. Eu vou te indicar. Mas não deixe os seus filhos crescer e ver um pai sentado no banco distante de você. Uma criança que vai crescer, ele estava com roupa de futebol lá. Por que esse abençoado não traz uma bola para brincar com ele naquele gramado enorme? Crianças que estavam lá, irmãos, a gente vê muita realidade quando nós estamos no parquinho. A Manu vê muito mais, porque ela vai muito mais com a Manu, com a Liz, com a nossa filha. E ela vê, a hora que eu estava indo com a Liz, ela falou que tinha um menino lá, e o menino muito carente. Ele chegava e sentava junto com a gente, e disse que deu um abraço na Manu. E ele estava com uma tia, avó, não sei com quem estava lá com ele. E tipo assim, sem relacionamento, frio, distante. Nós não podemos ser essas pessoas. E tudo isso eu estou falando porque nós precisamos viver o tempo presente. Nós estamos aqui, nós estamos absorvendo. Nós estamos sendo inteiros e integral. Sabe, por isso que eu falei que muitas vezes nós fazemos coisas no automático. Porque se tornou rotineiro. E é uma desgraça nós entrarmos nessa vida porque nós fazemos sem amor. Nós fazemos sem estar com o nosso coração lá. E a nossa motivação? Que motivação? Só espera a hora que acabe.
e nós não damos sentido para a nossa vida. Às vezes a gente fica procurando qual é o sentido da minha vida. O sentido da tua vida é você ser intencional. É você ser inteiro para a glória do Senhor. Por isso que nós olhamos para Deus, assim como essa figura que eu usei de um pai e de um filho que era verdadeiro, mas de um filho, né? Nós vamos inverter, é um pai que nos olha para nós. E nós muitas vezes estamos no banco distante do Senhor, não querendo se relacionar com Ele, não querendo ouvir o que Ele tem para falar. Que você esteja com esse coração aberto para o que o Senhor vai falar, amém? Nós precisamos cuidar para os nossos atos de misericórdia, de ajudar o próximo, não seja um ato de auto-vangloriar-se, de nós nos gloriar-se por isso. Como eu falei, também nas enchentes tinha muitas pessoas que estavam lá com os celulares, mostrando que era uma pessoa piedosa, boa, e talvez a gente olhou e falou, é bom, a pessoa é fera, mas qual que era a motivação? Então, tudo que nós fizermos tem que ser com a motivação certa. Não adianta nada nós vivermos da maneira certa, nós virmos à igreja, nós participarmos dos encontros e tudo que tem a igreja. Eu vou abraçar tudo porque eu quero ser um de Deus. Mas a nossa motivação ser errada, a nossa motivação não está no lugar certo. Nós sermos atropelados na faixa. Esteja atento, esteja sóbrio, esteja inteiro. Amém? Nunca esqueça que o egocentrismo, a vaidade, ela pertence ao velho homem, à velha pessoa. E nós somos nova humanidade, nova criatura. Precisa mostrar, precisa ser diferente o que nós fazemos. Amém? Está fazendo sentido para alguém nessa noite? Amém? Vamos avançar. Peço que você pegue sua Bíblia, já deixe aberta em Mateus 6. Nós vamos trabalhar por blocos nessa noite, assim como já tem sido feito. E agora nós vamos no ensino a respeito da oração, no capítulo 6, no versículo 5. Amém? Diz assim: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entra no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o seu pai, que vê em secreto, lhe recompensará. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Até aqui o Senhor ele nos mostra a diferença da hipocrisia e da realidade. Como eu falei no início, esses homens, eles faziam a coisa certa. Eles estavam orando. Orar é bom ou não? Faz parte da vida cristã ou não? Sim. E aqui o Senhor ele não está julgando a oração. Não faz nem sentido isso. Mas o Senhor está apontando a diferença da hipocrisia da realidade. Sabe, o hipócrita, assim como eu falei, nós olhamos para as pessoas. Nós olhamos e falamos, nossa, que oração bonita. Que cara de Deus, que cara abençoado. Um dia eu quero orar igual ele. Claro que tem pessoas e muitas pessoas que são bênção. Mas aqui nesse contexto, estudiosos falam que os fariseus, os religiosos, antes de chegar no templo, pelo caminho mesmo, eles já iam orando e erguendo as mãos e mostrando quem eles eram.
Sabe? Uma das coisas que nós precisamos cuidar é sobre a hipocrisia que muitas vezes impera em nosso coração e nós não conseguimos ver. A palavra hipocrisia, do grego, ela vem do mesmo sentido de ator, atuar, viver uma dupla personalidade. Tragédia é para um cristão. Na verdade, não dá para dizer que é cristão. Uma pessoas que vivem uma dupla personalidade. Sabe, eu conheço uma pessoa e é muito triste isso. Porque a pessoa, por ter muitos problemas, estou falando desse caso que eu conheço, por ter muitos problemas, ela ter muitas dificuldades, ela não conseguiu voltar para o Senhor, embora ela fosse do Senhor. Mas ela se escondeu numa outra personalidade que ela criou. E muitas vezes, eu e você, sutilmente, queremos mostrar somente o que é belo em nós. Não é assim? Quando você conheceu sua esposa, o seu esposo, você não mostrava só as qualidades? Cadê os casados aí? Era ou não era? Só comigo? Vocês estão muito anjinho mesmo. Aí quando casa, fala, nossa, veio com isso? Nem sabia. Por isso que o nosso coração precisa cuidar com as nossas motivações. Amém? Então, uma linha muito tênue é você olhar para a pessoa e você olhar para a pessoa que estava fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Por isso que você está na igreja, às vezes você está orando, você está desempenhando alguma coisa na igreja. Faça de todo o teu coração. Sonde o seu coração. Que você não seja vaidoso. Que você não olhe e fale, será que as pessoas vão me reconhecer? Será que um dia eu vou falar com o pastor Davi? Será que um dia eu vou cantar igual a Fran, igual o Valdeco, igual o pessoal, e nós entramos numa comparação? Por isso que o nosso coração precisa ser manso e humilde como o de Jesus, para aprender com Ele, aprender de fato para nós sermos um discípulo. Amém? Uma pergunta-chave em todas as ministrações vai ser: por que você faz o que faz? Qual é a motivação do que você faz? O seu trabalho. Por que você faz isso? Você já se perguntou? Por que você trabalha nessa empresa? Por que você tem agido assim na sua casa? Você já parou para refletir isso? Uma coisa que nós precisamos aprender, e eu tenho aprendido quando comecei a estudar mais a fundo isso, é que a palavra examine-se o homem a si mesmo. Ela não serve apenas para o culto de ceia, mas todo dia nós temos que fazer uma autoanálise de nós mesmos. Porque quando nós não paramos e nós não olhamos para dentro de nós, nós vamos continuar replicando o mesmo erro. Faz sentido ou não? Hoje você fez uma autoanálise. Essa semana você fez uma autoanálise. Você olhou como você está. Sabe, no final do culto que você escreva o porquê que você faz o que você faz. E escreva para você saber mesmo. Qual é a motivação do que você faz. Por isso que a teologia não, mas o coach entrou nas igrejas. Porque o nosso coração só quer coisas, mas a gente nem sabe o porquê que a gente quer. Você sabe por que você quer dinheiro? Ah, é que eu vou ajudar os pobres. Sabe aquela desculpa do crente que aposta na Mega Sena? Não, eu vou ganhar. Quando eu ganhar, nossa, sabe o que eu vou ajudar? A igreja, pastor Davi. Nossa, vou comprar esse terreno aqui, vamos derrubar tudo, fazer enorme. Não, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser ajudar a igreja. Eu vou ajudar os pobres. Vai ter sopão todo dia no inverno. Eu vou ajudar. E aí revela o nosso coração. Porque se eu tiver, se eu vou fazer. Por isso que a gente coloca um condicionamento para a nossa ajuda, para a nossa fé. E muitas vezes você vem para a igreja, porque um dia eu fui assim. Se o Senhor me dá um carro, eu vou para a igreja. E eu lembro que eu ia de carona, ia de a pé, ia de moto com um amigo meu, ia no frio. E o Senhor fazia
as coisas aconteceram, era lascado, no emprego ganhava pouco pra caramba. E eu lembro que ganhava pouco e tinha faculdade para pagar, e quem sabe isso, um salário mínimo e uma faculdade já é quase tudo, né? E eu lembro que eu falava, Senhor, eu quero ir no culto, eu quero estar mais perto de Ti. Não tem gasolina. Se eu subir, eu morava lá embaixo, só se subir a gasolina ia descer, eu acho que já ia acabar. Eu falava, Senhor, eu quero. Nem que eu não voltasse. Mas olha, irmão, é uma coisa que nós precisamos voltar a viver. Eu principalmente. O ponteiro subia. Porque o Senhor, Ele olha para as nossas intenções, as nossas motivações. Talvez hoje nós, né, a igreja contemporânea, a igreja ocidental, ela é cheia de si, ela é cheia de coisas, a igreja é bonita, as luzes, o telão, tudo isso é muito belo. E isso faz com que nós também venhamos relaxar. A nossa fé às vezes, ela vai se tornando relaxo, sabe? A gente vai se acostumando. Nós não somos confrontados. Como os irmãos da China, a igreja perseguida. Nós temos tudo. Mas nós precisamos ter a motivação certa. Nosso coração precisa estar desejoso pelo Senhor. E aqui o Senhor também nos fala para nós não usarmos de vãs repetições. Interessante que muitas vezes a gente olha para esse texto, para a oração modelo que Jesus nos ensina, e nós usamos essa oração. E nós repetimos ela. Jesus fala para não ser repetitivo na tua oração. Agora, fazer uma perguntinha para você de volta, para você já ir mexendo no teu coração. Quem orou essa semana? Preocupado? Quem orou todo dia dessa semana? Já alguns. E agora? Quantas vezes dessa oração foram a mesma? Ah, Pai, abençoe minha família. Às vezes está tão cansado, fala, Senhor, aquilo que eu orei ontem, hoje de novo. De tão preguiçoso. Pode ser engraçado, e é engraçado. Mas isso reflete muitas vezes a nossa vida. Nós chegamos no nosso secreto, na nossa hora de orar, de agradecer, e nós estamos cheios da gente. A gente fala, Senhor, obrigado por esse dia. Você chutou 10 cachorros, xingou no trânsito, foi mal educado no trabalho. Deus fala, obrigado por esse dia. Foi maravilhoso. Hipócrita, você está atuando? Sim ou não? Vamos deixar de ser hipócrita? Eu também vou ser. Parar de ser. Vamos? Amém. Então não use de vãs repetições, não somente olhar a oração do Pai Nosso como é um modelo, a gente, né, quando vai jogar futebol, né, antes de entrar pro jogo é Pai Nosso. E puxa, e com fervor. Aí chega lá, o Lipe faz um gol de falta bonito lá, o time perde 2-1 com 2 frangos. Do que adianta fazer o certo com o time errado, Lipe? Sabe, as nossas motivações, elas precisam estar no lugar certo. Sabe, a gente precisa ser intencional. Por que a gente repete as mesmas orações? Porque nós chegamos para Deus e nós falamos as mesmas coisas. Nós estamos tentando convencer a Deus a fazer aquela oração que nós estamos fazendo. Percebe como muitas vezes nós somos hipócritas e religiosos. Nós seguimos uma cartilha e nós somos miseráveis por isso. E eu me coloco junto com você, porque muitas vezes a nossa oração da semana é a mesma oração a semana inteira. É ou não é? E o Senhor, Ele deseja, assim como usei o menino e o pai, o Senhor deseja que tenha um relacionamento, que tenha um encontro. O filho está lá fazendo uma coisa nada a ver, mas está esperando o pai vir com ele. E o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai, Ele está esperando você. E muitas vezes a gente está igual esse menino, nem sabe o que está fazendo na vida. E preocupado e olhando cursos e mais cursos para nós sermos diferentes. Sabe, irmão, eu tenho aprendido muitas coisas na minha caminhada até de empreendedor. Cara, nós não precisamos de muitas coisas, nós precisamos só de uma. E de uma pessoa. E o nome dela é Jesus, o Cristo.
Não estou falando que fazer curso é errado, você se especializar é errado, mas muitas vezes nós colocamos isso como um Deus. A gente fala, se eu conseguisse fazer esse curso. Sabe, eu soube dessa semana que Manu me contou, não vou citar o nome dessa pessoa, mas ela, no conhecer, no crescer com o Senhor, ela tinha um curso pago para fazer, enfim, era, né, de coach, e ela falou, acho que eu não vou ir. Mas por honrar aquilo que ela já tinha feito, falou, não, eu vou ir, porque o meu coração está no lugar certo. O meu coração está no lugar certo. Sabe, a gente tem buscado por uma palavra do coach máximo. O coach que está milionário de tanto vender curso para você. E nós não usamos a nossa Bíblia. Nós não temos como modelo a oração que o Pai nos ensina. Amém? Aqui o Senhor fala, fecha a tua porta, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Né? No hebraico, a palavra quarto é tameion, que significa lugar de depositar o tesouro. Tameion. Lugar de você depositar o tesouro. O teu secreto é lugar de você depositar o teu tesouro. Não é lugar de você estar com o coração cheio de si. Eu sei, irmão, eu já passei por muitas vezes isso, de você estar no secreto, você estar orando com o Senhor, e às vezes você nem sabe o que vai falar, você nem sabe por que está lá, e você não vê a hora de sair de lá. Porque você não entendeu. Primeiro que você não está inteiro, intencionalmente lá. Claro que no início você tem que forçar para ir. Porque nós somos... Não estou falando que fazer curso é errado, você se especializar é errado. Mas muitas vezes nós colocamos isso como um Deus. A gente fala, se eu conseguisse fazer esse curso. Sabe, eu soube dessa semana que Manu me contou, não vou citar o nome dessa pessoa, mas ela, no conhecer, no crescer com o Senhor, ela tinha um curso pago para fazer, enfim, era, né, de coach, e ela falou, acho que eu não vou ir. Mas por honrar aquilo que ela já tinha feito, falou, não, eu vou ir, porque o meu coração está no lugar certo. O meu coração está no lugar certo. Sabe, a gente tem buscado por uma palavra do coach máximo. O coach que está milionário de tanto vender curso para você. E nós não usamos a nossa Bíblia. Nós não temos como modelo a oração que o Pai nos ensina. Amém? Aqui o Senhor fala, fecha a tua porta, vai para o teu quarto, fecha a tua porta e o Pai que te vê em secreto te recompensará. Né? No hebraico, a palavra quarto é tameion, que significa lugar de depositar o tesouro. Tameion. Lugar de você depositar o tesouro. O teu secreto é lugar de você depositar o teu tesouro. Não é lugar de você estar com o coração cheio de si. Eu sei, irmão, eu já passei por muitas vezes isso, de você estar no secreto, você estar orando com o Senhor, e às vezes você nem sabe o que vai falar, você nem sabe por que está lá, e você não vê a hora de sair de lá. Porque você não entendeu. Primeiro que você não está inteiro, intencionalmente lá. Claro que no início você tem que forçar para ir. Porque nós somos... O Adão caído dentro de nós, ele aflora. E nós precisamos chutar de lado. Por isso que o quarto é o lugar de nós depositarmos o nosso tesouro. E o Senhor, Ele é aquele que nos vê. Ele está vendo que você está lá. Que você está tentando, que você está buscando. Irmão, uma dica para você, às vezes não fale nada. Né? Nós usamos esse texto, não é o Deus que fala com você, embora Ele fale. Mas é o Deus que te vê. E nós precisamos entender que a nossa vida ela não pode ser religiosa. Assim como as nossas orações semanais. Nós vimos aqui e não vê a hora de acabar. Será que vai terminar mais cedo hoje? Será que vai ter alguma coisinha no final? Nós vamos deixar de ser religiosos. Amém? Quarto é o lugar de se depositar seu tesouro.
Quarto é lugar de você se trocar, não é no seu quarto. Você tem a família, uma casa com bastante pessoas, filhos. Você se troca na sala, se troca na cozinha? Não. Se você é um louco pervertido. Não faz sentido, né? Quarto é lugar de nós entrarmos e quando nós entendermos que Ele é nosso Pai, que nos vê e nos conhece antes mesmo de qualquer coisa que nós formos falar para Ele, Ele já sabe. Sabe, perceba algo quando Adão e Eva pecam, o que Adão faz? Ele se esconde. E Deus vem e fala: onde você está? E o Senhor, nessa noite, Ele está procurando e falando com você: aonde você está? Porque talvez o nosso pecado, a nossa nudez nos faça ter vergonha. Mas eu te digo, o Pai que te vê, Ele sabe antes de você ser gerado, antes de formar os seus ossos. Ele te conhece. E Ele tem um livro que Ele já escreveu a seu respeito. Você sabia disso? Por que nós temos essa dificuldade de ir com o Pai e nos despirmos de nós mesmos? Porque nós não chegamos diante do Pai na nossa oração e fala: Pai, hoje foi ruim, o dia foi ruim, não consegui ser uma pessoa boa, hoje no trânsito buzinei, o cara deu pisca para cá, foi para cá, quase bati, buzinei. Esse é um exemplo meu que eu fiz essa semana. Ah, mas o cara estava errado. Não. Ó a faixa. Não adianta nada se fazer o certo com a motivação errada. O cara errou? Amém. Deus abençoe ele, guarde, ensine ele a dirigir. Sabe, algo que eu tenho aprendido também nesses dias é que muitas vezes nós temos colocado um espantalho para mostrar: tá vendo? Não fui eu que errei, foi o cara. Tá vendo? Eu não ia buzinar para ele se ele não fizesse essa barbeiragem. A culpa é dele. Adão e Eva, quando pecam, quando Deus vai falar com eles, o que Adão fala? Foi a mulher que tu me destes. Nós temos uma tendência a não assumir as nossas responsabilidades. E nós sempre apontamos para outro. Quem é casado sabe muito bem disso. Eu e a Manu, a gente está quem é casado e tem filhos é uma escola maravilhosa para nós aprendermos e sermos aperfeiçoados no Senhor. Porque a gente olha e fala: ah, Liz fez isso, aconteceu alguma coisa. Culpa tua. Se você estivesse lá, estaria dado certo. Não é assim? Ou é só comigo com a Manu que acontece? Eu vi uma risadinha aqui. Mas eu estou falando dos casados, mas você que é solteiro, você também tem coisas que você fala: ah, mas se eu tivesse uma oportunidade, ah, se eu fosse elogiado, ah, se meu pai tivesse condições, ah, se meu pai fosse rico, estava tudo resolvido. Não seria. Por isso que nós colocamos a esperança no dinheiro. Quantas vezes pessoas que ganharam milhares e milhares de reais e ficaram milionários e perderam de um dia para o outro. A nossa vida não está no dinheiro, nossa vida está no Senhor. Por isso que nós precisamos viver a vontade do Senhor. Por isso que quando nós entramos nesse lugar secreto, é o lugar onde nós chegamos e nós falamos assim: Deus, como foi o seu dia? Nós paramos de ser egocêntricos, olhando somente para a gente. Ah, mas Deus é poderoso, é soberano. Sim, mas Ele é um Deus relacional. Ele busca por intimidade, por relacionamento. Por isso que a nossa vida é monótona com Deus. Nós precisamos entender que o Pai que nos vê é o Pai que está esperando você ter um acesso, conversar com Ele. Sabe, irmãos, esses dias tenho refletido muito sobre, e o pastor Davi, a Manu sabe, como tem me incomodado até, talvez, por não ser natural da cidade, mas o nosso dia a dia, nós vamos achando as coisas normais. E o que eu estou falando? É sobre as pessoas que tinham as suas próprias vidas aqui em União da Vitória. Nós estamos envolvidos, glória a Deus, glória a Deus. Mas sabe quantas pessoas já morreram e você talvez falou: ah,
Sumiu. Certeza que se jogou no rio. Você já sabe até o dia que aparece o corpo depois da água. Não é mesmo? Você fala, não, vamos esperar 7 dias que já vai aparecer. Nós nos acostumamos com uma realidade horrível. Como nós aceitamos isso para a nossa cidade? Como nós aceitamos nossa vida ser monótona? Como nós aceitamos nós temos uma vida medíocre? Nós precisamos entender que a nossa vida ela é monótona. Nós vivemos dia após dia. Não sabemos o porquê fazemos, não sabemos para onde vamos, e quando nós estamos com o Senhor, nós não sabemos o que falar. Nós não sabemos abrir o nosso coração. Sabe, o Senhor, se você perguntar para o Senhor, Senhor, quais são as suas afeições, o que tem entristecido o seu coração na minha cidade? O que o Senhor ia falar? Está vendo esses teus irmãos que estão se suicidando, se jogando na ponte? Esse é um bom começo para você começar a se preocupar e começar a orar. Amém? Você acha que a tua oração não pode alcançar alguém antes de se jogar? Nós precisamos entender as realidades celestiais, aquilo que nós oramos. Assim como eu falei do testemunho que a gasolina subia quando eu cria, quando a motivação do meu coração estava lá. Nós precisamos crer que quando nós oramos, o Senhor, que nos vem em secreto, nos recompensará. E qual é essa recompensa? É Ele próprio. É o Deus. É o Cristo. Por isso que nós somos monótonos. Eu sei que é uma palavra difícil, mas isso fala primeiro comigo e depois externa em você. Nós temos vivido uma vida monótona. Nós temos vivido dia após dia. Nós somos semelhantes aos hamsters que ficam naquela rodinha o dia inteiro, vivendo por sexta-feira. Sexta-feira, o happy hour. Vamos aproveitar, vamos sair comer um pastel lá na Adri. Momento merchan. Agora eu vou poder descansar quando chegar o final de semana. Esse é meu momento. Você entende? Eu estou sendo compreendido aqui? Você é alguma dessas pessoas? Então não leve uma vida monótona. Não leve uma vida de qualquer jeito, de não saber o que o Senhor pensa a seu respeito. Sabe, irmão, nós somos tão vaidosos que nós chegamos na oração e a gente só pede por nós mesmos. A nossa oração é o quê? Petições e petições e petições. Nós vamos aprender que a petição ela faz parte da oração. Mas nós chegamos e nós usamos de vãs repetições para ver se um dia o Senhor, hoje é o dia que eu fui contemplado. Hoje deu o número da mega. Hoje o Senhor vai me abençoar. E nós não buscamos um relacionamento. Nós buscamos um Deus que é provedor. Nós vamos falar sobre isso. Vamos ler? Mateus 6, no capítulo 9. Diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Aqui nós precisamos entender esse modelo de oração que Jesus nos ensina, e você que já vem há um tempo na Confim sabe que, e tem sido ministrado muito sobre isso, que os discípulos eles viveram com Jesus. Eles viram sinais, maravilhas, eles viram o morto ressuscitar, eles viram pessoas serem curadas. Mas o coração deles queria uma coisa, porque eles viram o resultado de Jesus. Não era naquilo que ele fazia, mas no tempo que ele gastava estando com o Pai. Você já leu a Bíblia? Você já leu os evangelhos? Onde fala-se que Jesus estava com a multidão, ministrando, curando, ensinando. E no final do dia ele fala, podem ir que eu vou para o meu secreto, eu vou conversar com o Pai. Jesus, sendo Deus, tinha necessidade de estar com o Pai. Agora eu pergunto para você, quem somos nós para viver sem Deus? Por isso nossa vida ela dá ruim, ela dá errado, a gente fica preocupado, ansioso,
e fica pensando por que minha vida não dá certo. Porque é o nosso coração, a nossa motivação. Nós vamos até com a intenção certa, mas com a motivação errada. Por isso o Senhor precisa nos girar essa chave para nós mudarmos nosso coração. Amém? Por isso que o crente ele precisa conhecer a si próprio para chegar nesse lugar de conhecer o Senhor. Nós entendemos que o Pai é nosso. Nós precisamos entender até essa exposição onde Jesus nos fala, reflete muito também os mandamentos do Senhor, onde fala, né, para nós amarmos o Senhor. Aqui fala o nosso Pai, fala sobre a santidade dele, nós olharmos para o Senhor. Esse é um modelo para nós começarmos a nossa oração quando nós estamos no secreto. Nós sintonizarmos com o Senhor, nós estarmos alinhados a Ele, olhando para o nosso Pai. O nosso Pai. Eu estou lá, eu não estou com um desconhecido, eu estou com o Pai, que é santo, que é poderoso, e Ele não vai me julgar, mas Ele vai me ajudar a ser transformado. Amém? Aqui o Senhor também, Ele nos fala sobre o pão nosso de cada dia, que você não fique ansioso com o dia da manhã, porque Ele fala o pão nosso de cada dia. A Bíblia também nos fala que basta seu dia o seu próprio mal. Nós temos vivido, como eu falei, a gente não vive o tempo presente, nós vivemos sempre com os nossos olhos no futuro. Sempre nós olhamos as metas, embora sejam bênção, mas aquilo que nós precisamos alcançar, nós sempre nos sentimos atrasados. Ah, minha vida, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, sempre atrasados. E nós não somos quando nós estamos com o nosso coração no Senhor. Nós vemos que nós estamos vivendo no tempo certo. Estamos vivendo o tempo presente. Nós estamos olhando as coisas. Por isso, perceba quando você for em alguma coisa que tenha multidão. Perceba as pessoas. Comece a olhar elas e analisar. Elas distraídas, elas desconexas, elas vivendo como hamster naquela rodinha, dia após dia. Por isso que a sua vida tenha sentido. Amém? Jejum. Vamos lá. Versículo 16. Desculpa, pode deixar no versículo 16, só vou ler o versículo 14, que diz assim: porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles também, o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Rapidamente explicando isso, se você não perdoa o seu próximo, a pessoa às vezes te feriu, te magoou, é a mesma coisa que você pegar ela e colocar nas suas costas. Sabe quando você olha a sua vida, nossa, eu estou muito cansado, estou exausto. Talvez seja porque você está carregando muitas pessoas. Você não tem conseguido liberar o perdão. E liberar o perdão não é sobre a pessoa ser perfeita, ela vir pedir desculpa ou ela melhorar. Porque o papel de olhar e de nos julgar é o Senhor. O teu papel é perdoar. O teu papel é liberar. E liberar você mesmo. O Senhor nos ensina algo tão poderoso para nós mesmos estarmos leves. Sabe? Nós precisamos perdoar mais as pessoas. Não carregue elas em você. Desprenda-se. Perdoe. Porque o Pai de vocês, Ele não vai perdoar se você não fizer isso. Amém? Versículo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe recompensará. Amém? Mais uma perguntinha. Quem jejuou essa semana? Não se manifeste. Glória a Deus. São práticas que nós vamos esquecendo, que nós vamos falando, não precisa. E o jejum, ele é nada mais do que nós nos abstermos do alimento, nos abstermos por um tempo para nós estarmos diante do Senhor, diante da sua palavra e diante do próprio Deus em oração. Por isso que jejum sem a Bíblia e sem oração não passa de dieta. Eu não faço porque eu não tenho tempo para ler.
Eu não tenho tempo para orar. Hipócrita, mentiroso, todos nós temos tempo. Assim como eu falei, se nós ganhássemos uma herança, você nem sabe de um parente lá que tinha, mas você foi o único que ganhou aquilo. E você está trabalhando, está cheio de coisa, você não faz tudo para correr para lá, para ganhar aquele dinheiro. Você faz tudo, você fala com o teu chefe, você dá um jeito, você pega atestado, você dá um jeito. É igual quando nós falamos, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Mas quebra um dente teu na frente, para ver se no outro dia você já não está no dentista lá. Arruma dinheiro com qualquer um. Sim ou não? Vê como as nossas... Eu sei que é engraçado, mas são atitudes que nos mostram a nossa hipocrisia. Que nós damos jeitos para o exterior. Nós damos jeito para aquilo que as pessoas estão vendo. A pessoa pensar, ver eu banguela, que bonito que ia ser. Nós nos preocupamos muito com o nosso exterior. E o jejum nos mostra que é uma celebração íntima nossa para com Deus. Aqui fala para nós lavarmos o rosto, nós arrumarmos nosso cabelo, porque antigamente, né, Davi? Hoje não se fala muito sobre jejum, infelizmente, mas são práticas que nós precisamos voltar e ser rotineiro na nossa vida. Mas, sabe, eu sei que está frio, mas lava o rosto. Lava o rosto. Amém? Tenho certeza que vai deixar você mais desperto. Todo mundo lava o rosto aqui de manhã? Ou só limpa o olhinho assim? E alguém confessou aí. Você lava o rosto? Nós precisamos lavar o rosto, arrumar o cabelinho, bonitinho. Porque às vezes você chega assim numa roda e fala, o que você está triste, irmão? Estou jejuando. E o Senhor, Ele fala para nós estarmos com a mesma aparência de quando nós enchemos o buchinho. Nós estarmos felizes. Nós estarmos gratos. Sabe, nós usamos desculpas para o jejum. Eu não jejuo porque eu passo mal. Me dá dor de cabeça. Irmão, estou fazendo um propósito, meu mesmo, né, para com Deus, mas de cortar o açúcar. Fazendo 20 dias, sem o açúcar já estou até perdendo os dias já. Mas é para terminar nessa sexta-feira. E teve um dia que eu fiquei sem café. E à tarde eu fiquei com dor de cabeça. Alguém mais fica com dor de cabeça se ficar sem café ou sem alguma coisa? Fica? O açúcar dá dor de cabeça? E ficar sem Deus te dá dor de cabeça? Você está vendo o que nos faz falta? Você está vendo o que nós temos dado como prioridade em nossas vidas? O Senhor está arregaçando comigo esses dias. Não somente por causa do açúcar. Mas Ele está mostrando que muitas vezes nós vivemos de uma maneira religiosa e hipócrita. E muitas vezes a gente acha que não é. E nós somos. E nós precisamos sair desse lugar. E nós precisamos estar com o coração no lugar certo. Com as motivações certas. Com o coração certo. Amém? Peço que você se coloque em pé. Peço que você já deixe o Senhor ir ministrando na sua vida, falando com você, mostrando o seu coração. O Senhor, no Sermão do Monte, Ele trata sobre o nosso coração, sobre as nossas motivações, sobre aquilo que está oculto. Talvez você pode olhar para você e você fala, eu não sou essa pessoa. Não tem batido comigo, mas muitas vezes está oculto de você mesmo, você não consegue ver. Ou por traumas que você viveu, ou por coisas que você acabou, né, como eu falei, esse exemplo de uma dupla personalidade, você acabou deixando essa nova pessoa tomar conta de você. Mas esteja com o sentimento de que o seu coração precisa estar no lugar certo, com as motivações certas. Não adianta nada nós estarmos aqui na igreja, nós ouvirmos e estarmos no frio, e olharmos para Deus e o nosso coração está com a motivação errada. Eu estou aqui para mostrar que eu sou mais de Deus. Eu estou vindo 7 domingos a fio e eu preciso ser abençoado. E se nós não sairmos desse lugar onde nosso coração não está sintonizado e ligado no Senhor, nós vamos viver como os hipócritas,
atuando, tendo o mundo como um espetáculo, nos apresentando. E quando nós chegamos à nossa casa, no nosso travesseiro, o nosso travesseiro é um juiz e mostra que nós somos falhos. Por isso, ore nessa noite, cante essa canção, abra o seu coração, deixe o Senhor ministrar. Não espere ser conduzido nem por uma oração, nem por uma canção, que você já vá em encontro ao Senhor. Sabe, o Senhor, ele foi o que deu o primeiro passo para esse relacionamento. Foi o Senhor que olhou para Adão e falou: onde você está? Nessa noite o Senhor está olhando para você e falando: onde você está? Porque eu estou indo ao seu encontro. Eu estou indo ao seu encontro. Ore ao Senhor pedindo para o Senhor trocar esse coração de carne, de pedra, e colocar um coração de carne. Um coração que volte a pulsar, que volte a bater. Em nome de Jesus, busque o Senhor.